Essa imagem é em Angra dos Reis. Mais uma manhã de operação da Polícia Civil por lá. A polícia caça traficantes na região lá na Costa Verde, que vive um clima tenso desde o final de semana. 7 comunidades. A polícia está tentando aí colocar ordem. A bandidagem continua disputando território. O próprio governador participou numa participação polêmica no final de semana com a parte aérea da Core. Daqui a pouco você vai ver todas as informações dessa manhã. Até o momento não se sabe ainda a notícia das prisões. A gente tem as imagens chegando aqui no SBT Rio. Você vai acompanhar esse clima tenso por lá durante toda a manhã. Operação da polícia, os traficantes revidando os policiais. Você está vendo, ó, aí nas imagens, o Jadson. Essas são imagens exclusivas. Essa voz que você ouve é do Jadson, o Jadson Marques, que está acompanhando essa operação. Daqui a pouco tem mais imagens exclusivas. Você vai ver a operação completa aqui no SBT Rio, nesta edição de terça-feira, que começa agora. Ufa! Solta a buzina! A chapa tá quente por lá e também sabe onde? No Complexo da Maré. Já joga as imagens que a gente também está acompanhando após a operação que deixou 8 mortos, 7 fuzis apreendidos. O alvo era o traficante 3N que conseguiu fugir. Os seguranças dele foram baleados. Você vai ver também o que aconteceu na Maré. E o 3N é aquele mesmo de São Gonçalo, estaria dentro do Complexo da Maré. Daqui a pouco a gente traz a reportagem completa e te mostra ainda. Corte de verbas na educação pode afetar também o atendimento médico nos hospitais universitários. Não é só a educação que é atingida, a saúde pública também. Várias instituições já estão com problemas por causa da falta de verbas e com esse corte, a situação pode parar na UTI, se não morrer de verdade, né? Porque o sistema público a gente sabe como é. E você vai ver ainda no SBT Rio desta terça-feira, a situação política do prefeito de Itaguaí é crítica. Ele tenta impedir o impeachment na Câmara dos Vereadores, ao mesmo tempo em que entra com o recurso na Justiça para não ter a prisão decretada por improbidade administrativa. Tudo isso e muito mais a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. É rápido, depois do intervalo, 11h38. A gente volta já. Bora lá para São Gonçalo, simbora, quem tá lá é Caio Alex, uma operação hoje pela manhã do choque, pegou o pessoal de surpresa, isso porque eles tentam há 2 semanas, a Polícia Militar, estabilizar uma área que tá em guerra, sim senhor, né Caio? Boa tarde para você, como que foi essa operação? Boa tarde, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essa grande operação está sendo desencadeada pelo Comando de Operações Especiais, Batalhão de Choque, BOP, o GAN e também o Batalhão de Ações com Cães. Até o exato momento, 3 pessoas suspeitas foram conduzidas à delegacia. Eles também conseguiram recuperar um caminhão carregado aí com remédios, uma carga avaliada em mais de 250 mil reais. E na chegada aqui no Salgueiro, eles foram recebidos a tiros. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o capitão Neivson Borges, do Batalhão de Choque. Agora, uma operação muito importante, né? Nessa chegada, vocês já foram recebidos a tiros. O objetivo dessa ação até agora, o capitão? O objetivo é a gente estabelecer a ordem e tentar levar um pouco mais de paz para a população que há algum tempo vem sendo assolada por guerras entre traficantes diferentes, de facções rivais, que tentam desestabilizar aqui o bairro, né, o município, e a gente tenta agir cirurgicamente para que a paz retorne para a comunidade. E tentar chegar também nesses paióis aí, onde estaria escondido armamentos, que é o objetivo. É fazer essa varredura aqui para tentar prender esses bandidos e trazer a calmaria para essa região. Exato. A gente planeja uma operação, ocupa, a gente ataca, né, vai até incursão em pontos sensíveis tentando localizar esses lugares. Todavia, ressalto que é de suma importância a participação da população nos abastecendo também de informações. Temos o Disque Denúncia, que é totalmente anônimo, e quem puder colaborar e facilitar nosso trabalho, segurança pública e dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Isabelle Benito está no estúdio com os nossos convidados e participa dessa entrevista a partir de agora. Isabelle, é com você. É isso aí, doutor Carlos Augusto Nogueira chegou aqui na nossa sala agora. Comandante, uma pergunta, a gente viu nas imagens aí os policiais carregando um caminhão. Explica melhor, porque a gente está vendo também a incursão desses policiais
também em algumas localidades. O que aconteceu nesses pontos em que a gente está vendo cheio de caixa aí na imagem? Boa tarde, Isabelle. Isso foi uma apreensão que a gente realizou através de informação de carga roubada, né? Então os policiais procederam até o local, chegando lá, de fato havia uma farta quantidade de medicamentos, avaliado em torno de R$250 mil, aproximadamente. Ai, gente, eu tô chocada, comandante, tô chocada com a imagem de tanta caixa. Os caras não vão roubar e armazenar um medicamento desse jeito? Vou botar os meninos aqui na conversa. Se não tem um mercado para escoar no meio do mato, Carregosa, olha isso, gente. Já tem um mercado para vender, né? É que a polícia deu o bote certeiro ali, a quantidade de caixa. Mas eu fico pensando, não é só o bandido que a gente imagina na comunidade ali, que assalta o caminhão de carga, é também o bandido que acaba comprando para revender esse troço. Ninguém rouba medicamento nessa quantidade para usar, né? Exatamente, assim, e o roubo de carga ainda é um problema complicado no estado do Rio de Janeiro. Comparativo, ano passado foram 800 roubos, que já era uma redução comparativa com 2017, esse ano são 600. Então, assim, está reduzindo, o número ainda é alto. Então, o número continua alto, mas o importante é ficar reduzindo e criar sempre, não deixar subir como estava em 2017, permanecer essa redução. Então, assim, e por quê? Hoje em dia tem até a figura do gerente do roubo de carga dentro das favelas. Então, assim, é uma atividade lucrativa do crime organizado e é uma modalidade que o Estado tem como prioridade justamente por isso. Bota essas imagens do choque impressionante, porque também a BR-101, doutor Carlos, é um dos locais onde se mais rouba hoje. A gente fica dando arrastão, mas se rouba muita carga ali naquela região, né? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, você tem alguns pontos principais de roubos de cargas. Então, para isso, não tem jeito. O Estado tem que investir na segurança, no que eu vou falar agora, para que você acabe com esse roubo de cargas. Porque o roubo de cargas, ao contrário do que as pessoas pensam, de que muitas pessoas pensam, o roubo de cargas não afeta só o empresário. O roubo de cargas afeta você que está em casa, porque o empresário, quando é roubado, ele repassa o prejuízo para você, na prateleira do mercado, com o desemprego. Então, tudo é passado para nós, consumidores finais. Então, nós vamos investir agora para ter um lucro maior lá na frente. E como nós vamos investir agora? Eu sempre falo o seguinte, vamos supor que você tem ali pedreira, chapadão, aquele negócio todo. Bota um ponto de decolagem de aeronave ali. Quando se roubar carga, a aeronave chega em 30 segundos no caminhão que foi roubado. Qual o ordinário que vai parar um outro caminhão do lado para descarregar a carga roubada se tem um helicóptero lá em cima com o sniper pronto para te acertar? Então, assim, você impede o roubo de cargas. Faz um cinturão para isso. Nós estamos fazendo um trabalho junto com muitas empresas, esse trabalho vai sair a qualquer momento, no sentido do Estado, se não tiver recursos, por causa essa praga desse regime de recuperação fiscal, uma parceria que o setor público vai fazer um pequeno investimento para depois ele ter um grande lucro nessa diminuição de roubo de cargas. E parabéns ao Choque, hein, Isabelle? Parabéns ao Choque pelo trabalho. A gente tem que dar parabéns à rapaziada do Choque. Pode dar parabéns mesmo, porque eu estou olhando aqui as imagens, eu não tinha visto ainda. E outra coisa, Isabelle, tem dois tipos de receptação de carga. Tem aquela carga que já vai certo para os caras que vão comprar e tem aquela carga que o cara que normalmente compra, não quis comprar, fica assim, armazenada para eles irem oferecendo às pessoas. Então já tem comprador certo. Essa daí foi o que sobrou do comprador certo. E hoje o bote certeiro. Capitão, primeiro parabéns, que eu tô vendo as imagens aqui, eu não tinha visto. A gente tá vendo, tem até uns colchões embalados aí que deve ser a resquício de outro roubo, né? A gente tá vendo ali, mas o local certo. E assim, eu queria te perguntar uma coisa, capitão. Um local que aparentemente é de difícil acesso, onde era essa localidade? Essa localidade ela fica bem no interior da comunidade, de fato é difícil acesso, a gente tem que ter bastante cautela para chegar lá porque é uma área aberta e os policiais acabam ficando bastante expostos. E também, Isabelle, eles vão utilizar também um blindado para poder chegar em outros pontos interessantes na comunidade. Agora, até para reforçar aquilo que vocês estavam debatendo do estúdio e poder trazer aí uma linha de pensamento para vocês, essa ação aqui do Comando de Operações Especiais é muito importante na comunidade. Agora, você falava dos arrastões na BR-101, na altura de São Gonçalo. A gente vem falando sobre isso há pelo menos um ano. E passando pela BR-101, na altura de São Gonçalo, você não vê uma viatura da Polícia Rodoviária Federal
Federal fazendo blitz, fazendo policiamento ostensivo e tudo mais. Por isso esses bandidos vêm para a pista a qualquer hora do dia, Isabelle, e fazem o que bem entende. Aí depois a Polícia Militar tem de vir para cá, troca de tiros, para poder tentar trazer a ordem e a paz. Agora, por que não tem policiamento ostensivo da Polícia Rodoviária Federal na BR-101? É falta de investimento? Isso também poderia ajudar e muito a ação das polícias aqui nesse tipo de localidade, porque vocês combateriam apenas o tráfico de drogas. Aí vem cargas roubadas, vem pessoas sequestradas, bandido de um lado para o outro, e isso também acaba sendo um leque maior para vocês poderem trabalhar aqui dentro, né, capitão? Nesse contexto, qualquer ajuda é bem-vinda, seja ela com apoio pessoal, apoio logístico, apoio material, como foi bem falado, né, pelos especialistas aí no estúdio. Qualquer apoio material, logístico, tecnológico é bom para a polícia, facilita o trabalho da polícia e, por consequência, melhora as condições, né, da segurança pública da população e do estado como um todo. Capitão, não tem como a gente não perguntar, né, meninos, e a gente não fazer referência em relação à questão do... Ontem a gente viu a ação da CORE na Maré, o 3N que botou esse terror aí nessas comunidades de São Gonçalo. A gente viu a ação cirúrgica de vocês e precisa em relação a essa recuperação, em relação à resposta ao combate ao tráfico nessa região, mas também existe uma presença maior dos policiais há pelo menos 10 dias aí para tentar levar essa estabilidade diante dessa guerra entre facções nessa região, não é, capitão? De fato, é uma união das forças de segurança do Estado nessa tentativa de prender esses criminosos e tentar acabar de vez com essa guerra entre facções que só gera uma consequência, só acaba vitimando ainda mais a população do Estado do Rio de Janeiro e pontualmente aqui a do município de São Gonçalo. E aqui nessas regiões, tá, Isabelle, além do pessoal do Comando de Operações Especiais, o 7º Batalhão de São Gonçalo também está fazendo ações pontuais e o ROCAM também está com policiamento reforçado aqui na região. Só que aqui, né, paira aquele medo e insegurança. Quem mora dentro do Salgueiro, no Jardim Catarina, está com receio e com medo de falar, porque a violência só vem crescendo a cada dia, Isabelle Benito. E a gente está vendo aí, daqui a pouco você vai ver a reportagem de ontem na Maré, da operação da CORE na Maré. A gente está vendo as imagens aí dessa operação do choque hoje pela manhã lá em São Gonçalo. E é importante, Carregosa, a gente vê, doutor Carlos, a gente vê também essa atuação de que há 10 dias a gente mostra aí e há 10 dias se mostra, principalmente em noticiário, que a segurança, os agentes de segurança estão presentes nessa localidade. O 3N, o 2N, eu sei que vocês ficam bravos de falar nome aqui, mas é o 2N, 3N, não sei. Ele simplesmente começou essa guerra, que seria um golpe que ainda está sendo investigado e tudo mais, e desde então essa população que não era em paz, já sofria, a gente sabe disso, mas que agora a situação está um caldeirão. E uma coisa que foi importante nessa operação que a gente consegue ver, que é aquela coisa de não adianta bater num lado e esquecer de bater no outro. Então, o que acontece? Você vê que está causando prejuízo. Então, a polícia está atuando de todas as frentes para mostrar para o bandido que essa instabilidade, o maior prejudicado é o crime organizado mesmo. Então, assim, porque trabalhar com segurança pública, com um cenário de guerra, entre facções, entre tomada de território, é muito mais complicado do que você trabalhar com um terreno estabilizado. Então, o que acontece? Você vê que foi importante, você vê que a Polícia Militar atuando em São Gonçalo direto, todo dia, e a CORE ontem também fazendo operação no Complexo da Maré, onde deu guarita para o 2N, que agora virou 3N, né? Então, assim, atuando exatamente em quem ficou e quem saiu. O capitão, o doutor Carlos Augusto Nogueira quer fazer uma pergunta. Faça, doutor Carlos. Capitão, parabéns pelo trabalho aí. Tenho certeza que se o choque encontrar com 2, 3, 4N, vai ser trucidado, que eu conheço os senhores. E dizer também que, infelizmente, a gente conta com a contra-informação, né? De 100 colegas, de todas as corporações, tem sempre um que dá o recado, né, para essa vagabundagem. Mas eu tenho certeza que se o choque entrar aí toda hora, a gente vai ter essas operações. Parabéns, tá? Parabéns. E que o senhor possa arrumar tempo para novas investidas no local. Parabéns. Principalmente, Carlos, pegando isso daí,
essa sinergia, né, capitão, de você atuar com uma frente muito maior de agentes, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, trabalhando em cima de uma coisa só, que é o combate dessa guerra dessas facções, Mas né? numeração e treinamento, que o choque... Como é que é? O choque, além de ter número, tem treinamento, exatamente. Principalmente para uma área como essa que a gente acabou de ver na imagem, né, capitão? Correto. É uma área complicada, complexa e que, de fato, como foi dito, requer um treinamento especializado para que minimize os riscos e a vulnerabilidade dos nossos policiais. E principalmente a preocupação de vocês na hora de entrar, porque tinha muita criança indo para a escola também. Vocês chegaram por volta de 6 horas da manhã e os bandidos já começaram a atirar. Sequer estavam preocupados com as crianças daqui. Se preocupar com a segurança de vocês e também da população para tentar prender todos os bandidos daqui, o Thomas Jason, que é o 2N, ou seja, é trazer a paz para a região. Sim, o objetivo é justamente esse, o nosso treinamento. É preparar nossa tropa para que nesse ambiente de caos a gente consiga operar dentro da legalidade e que vítimas inocentes não sejam cometidas por irresponsabilidade dos criminosos. Estes sim não têm preocupação nenhuma com a integridade da população. E só lembrando, Isabelle Benito, que o Thomas Jason, o 2N, ficava na comunidade aqui do Salgueiro. Aquilo que a gente fala de falta de policiamento na BR-101, ele teria saído daqui, passado pela BR-101, Ponte Rio-Niterói e chegado na comunidade da Maré, onde nós estivemos mais cedo fazendo matéria hoje. Se não tem o policiamento adequado ali da Polícia Rodoviária Federal, isso vai acontecer sempre. Bandido fugindo de área onde a Polícia Militar e a própria Polícia Civil vem fazendo cerco para tentar localizá-los. É com você, Isabelle. Mas existe, capitão, Caio, você que me assiste agora, é importante também esse monitoramento. É óbvio que a gente não vai dar as cartas, né? Mas existe um monitoramento, a gente sabia da possibilidade... a polícia já estuda, não é que agora ficou sabendo dessa história. A polícia já tem um mapa do que acontece nessas caras, quem são os caras. E assim, vai monitorando de alguma forma para tentar dar o bote e pegar, porque são pessoas com poder financeiro extremamente alto, com giro de capital, grana no bolso e que fica em fuga, cercado de muito traficante armado, né? A gente não tá falando de uma pessoa em fuga que comete um crime e sai correndo. É completamente diferente o cenário, né? Exatamente. E aí você vê o trabalho da Subsecretaria de Inteligência e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar nessas horas. Até mesmo porque, assim, questão da carga, onde está a carga, justamente o trabalho das P2 também do batalhão, e aí eu tenho que dar os parabéns também para a P2 do Batalhão de Choque, que é excepcional. Eu digo isso porque eu trabalho direto com eles também em vários casos, e eles são muito bons no trabalho, e é essa informação de onde está a carga, de onde os traficantes estão migrando, justamente saber esse vínculo, como saiu de São Gonçalo e foi para Maré. Então tudo isso é trabalho de inteligência e a polícia só trabalha com inteligência. Os olhos da polícia é a inteligência da polícia. Então, se você não tiver, você não consegue ver o que está acontecendo. Então, você não vai estar conseguindo fazer um trabalho decente. Então, esse trabalho, o que a gente está vendo agora, é um tipo de operação que a gente não estava acostumado a ver, que é uma operação que é com o trabalho mesmo, que todo aquele arcabouço de inteligência acontecendo. Onde ele está indo, quem está dando guarita, atuar, ficar no local. E às vezes você tem isso tudo e não faz a operação porque você coloca em risco. Eu ia te perguntar isso, que você fala, se passar o 3N na frente, vai tiver um monte de coisa, você prefere deixa ele passar e pega ele no bote certo. Porque às vezes você tem todo o cenário... por exemplo. Você tem todo o cenário, por favor, não sou dono da verdade, né? O cara lá que está sofrendo, né? Então, mas eu estou só dando uma opinião, né? Técnica de quem já fez muito e ainda faz. Às vezes você tem um cenário totalmente favorável, Isabelle. Geograficamente falando, entendeu? Armamento, superioridade numérica, o pessoal já aconteceu. E às vezes você não pode ir porque, às vezes é um horário de colégio, às vezes tem muita criança na rua, às vezes, sabe, acontece alguma coisa que é melhor você ter uma pessoa, entendeu? Que você pode pegar depois, mas não arriscar a vida de um morador, que aí qualquer operação vai pro beleléu. Quando você perde uma criança, você pode matar 100 bandidos que não valeu a pena. Então, às vezes é melhor você esperar um momento adequado. Capitão, nesse momento, o que acontece na comunidade aí em São Gonçalo para a gente atualizar quem está assistindo o SBT Rio neste momento? Isso, Isabelle. A gente agora está com... A gente tem outras informações para verificar, só que devido à periculosidade do local, a gente conta agora com o apoio do veículo blindado para que a gente lance a tropa mais avante no terreno para tentar bater essas informações.
Para que você tenha uma ideia, Isabelle, o Ciro Trivela mostra pra gente. Esse blindado chegou aqui agora, Isabelle Benito. Ele vai acompanhado de mais 2 viaturas, que é ao lado esquerdo aqui do Ciro Trivela, vai mostrar pra você. Essas viaturas vão sair daqui em comboio, vão seguir para dentro da comunidade do Salgueiro. O objetivo é bater outros pontos. E o pessoal do Choque, do BAC, do BOP, pede também que quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia, porque essas informações são importantes para que eles possam fazer ações pontuais e conseguirem chegar nesses pontos. A gente vê também, ó, motocicletas do Batalhão de Choque também participam dessa ação. Eles vão milimetricamente, Isabelle, em pontos importantes ali para tentar chegar nos locais, deixar um policiamento reforçado para que outras equipes possam ir por terra, também com BOP, BAC, com o objetivo de prender esses bandidos que trazem o terror para essa região. A operação continua, Isabelle Benito. Tá certo, então. Valeu. Aí, então, Caio Alex, ao vivo, direto dessa operação. Vou liberar o Caio agora para acompanhar essa movimentação ali próximo à comunidade. Agora, coloca essas imagens exclusivas do SBT Rio para você. Eu vou ficar quietinha. Olha isso. Aí no alto, você tá vendo aí, ó, no destaque, seriam criminosos atirando contra a chegada dos policiais. Imagens exclusivas feitas agora há pouco pelo Jadson, que está lá em Angra. Operação da Polícia Civil nessa comunidade que desde o final de semana a gente já vê o combate. Fuzil travado ali, ó, o fuzil ali, ó. O fuzil, aquele fuzil deve ter dado problema, ó lá. Ó. Ih, rapaz, é mesmo. Ó, eu não tinha visto isso não. Aquele fuzil deve... Aquele fuzil... Eita, nós, não, não travou. é esse aí não. Deu Pode ruim. ser, ó. É, tem mais imagens chegando aí, né, Humberto? O Humberto tá me chamando, ó. Eu vou agora. O que foi, Humberto? Chama o quê? Pode chamar o Cid? Cid já tá posicionado ao vivo. Coloca aquela outra imagem, daqui a pouco a gente vai falar. Aí, ó, mais imagens chegando com exclusividade. Aí, direto de Angra dos Reis, acompanhando essa situação braba. O Cid, aí o Cid Marcos tá com a gente. Pelo amor de Deus, a gente já falou tantas vezes, né, Cid? Uma cidade tão linda como essa, vivendo uma tensão absurda. E o que você tá vendo aí é o que você cobre no Rio de Janeiro, mas a gente não se acostuma em falar. Angra dos Reis, disputa de território, disputa de traficante, chegada de polícia e tiroteio, mas é isso que está acontecendo, né? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. É assim, a gente já falou disso aqui várias vezes. Já tem alguns anos, né, que a situação aqui está desse jeito, né? Traficantes que vieram do Rio de Janeiro para cá, ficam disputando os pontos de venda de drogas, as favelas, facções rivais, então fica essa guerra constante. Hoje, de manhã, dezenas de policiais de delegacias do Rio de Janeiro vieram para cá para fazer uma mega operação em busca de traficantes, inclusive líderes do tráfico. Os policiais chegaram aqui logo cedo, 6 e pouco da manhã, começaram a operação. Esses tiros aí foram gravados pouco depois desse horário, no bairro do Areal. Ali é uma estrada que sobe de terra, tem um morro em cima, abaixo uma parte como se fosse uma ribanceira. Quando os policiais estavam passando ali com o Jadson, um bandido lá de cima atirou, ele estava com a mochila nas costas. Os policiais revidaram, houve essa troca de tiros. De repente começou o bandido a atirar da parte de baixo. E essa imagem mostra sim uma arma, um fuzil de um policial travando. O fuzil trava naquele momento ali. Não funciona logo na hora do combate. Até agora eles não divulgaram um balanço dessa operação. O que se sabe é que pelo menos 2 carros foram recuperados, carros roubados, mas não soltaram balanços de prisão nem de feridos. Nada disso, Isabelle. Segura aí, doutor Carlos, então ali, ó, você reparou na imagem, volta aquela imagem, daqui a pouco novas imagens, o Cid explicou agora o que aconteceu. Os policiais estavam passando pela localidade ali, né? Aí um bandido, você vê, eu não consigo entender essa lógica, gente. Travou. Ali, ó, ali já travou, né? Travou, munição, aí, ó, munição aqui, ó, trepou, munição trepou e tá tentando tirar a munição, ó. Rapaz, que desespero. Tá o homem lá em cima soltando aço e o fuzil trava. Agora, na boa, de verdade, meninos, eu não consigo entender. Tá lá tentando ainda, ó. Não, eu imagino o desespero. E o Jadson, agora o Cid entrou ao vivo e explicou a imagem pra gente. O Jadson Marques estava acompanhando essa operação quando eu não consigo compreender um cara que tá com uma mochila e uma arma na mão, fuzil, sei lá, é o bandido, vai bancar um tiroteio. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque não usou a aeronave. Se usasse a aeronave naquela situação ali, ele não bancaria aquilo. A tropa entraria sem o menor risco, evitaria... Às vezes as pessoas não entendem que o uso da aeronave
ela evita muito mais o tiroteio do que ela traz o tiroteio. É o dano colateral. E quando você atira daquele jeito que o policial está atirando, você não sabe para onde a munição dele vai. Mas quando você atira lá de cima da aeronave, a munição vai para o chão e ela acaba ali mesmo, porque ela bate no chão. Então, o uso da aeronave, ela faz com que a população tenha muito menos riscos do que não o uso da aeronave. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem ou não querem entender para fazer política. Ô Cid, fala para mim, então explica, ver se eu entendi o certo. O Jadson estava acompanhando, a gente vê na tela pelo menos 3 carros da Polícia Civil, eu vi na tela, foi isso, né? Pelo menos 3 carros, um comboio da Polícia Civil para começar uma operação, Cid. E aí no meio do caminho, esse cara que aparece na imagem exclusiva do Jadson aqui do SBT Rio, ele começa a atirar contra os policiais como se fosse um impedimento para que eles chegassem na comunidade, e aí começou esse tiroteio que a gente está vendo na imagem? É isso, ali é uma subida de um morro e leva para uma mata. Os policiais estavam atrás dos bandidos, dos traficantes que estavam escondidos na mata, era a informação que os policiais tinham. Então eles estavam subindo ali pela estrada de terra, entre o morro e a ribanceira, quando lá de cima, um desses bandidos que estava de mochila, ele aparece na imagem bem pequenininho, ele atira contra os policiais revidam, começa essa troca de tiros, a arma do policial, o fuzil trava, me parece até que mais de uma vez ele trava, e depois os bandidos começam a atirar da parte de baixo. Mas foi exatamente isso, os bandidos estão escondidos na mata e os policiais procuravam por eles ali. Isso é na parte alta da favela do Areal. Eu estava na parte baixa com outra equipe de policiais. Lá de baixo a gente ouviu alguns tiros, bem de longe, bem distante, mas embaixo ali não teve nenhum confronto. A operação à parte que eu acompanhei não teve nenhum confronto, mas essa especificamente em que o Jadson esteve é isso, eles subiam o morro. Eu cheguei também a entrar numa estrada parecida com essa, cercada por matas, com uma equipe com 7 carros, 7 viaturas da Polícia Civil, mas não houve confronto, não avistaram nenhum bandido e retornaram. Agora, especificamente a do Jadson foi isso, eles estavam atrás de bandidos que estavam escondidos na mata. Aliás, eles estão escondidos na mata. Exatamente. Agora o Cid explicando, a gente vai compreendendo. Carregosa, você vê como a hora que o Jadson vira com a câmera, o cara deu de cima, mas embaixo. Não achei que ele tava corajosão lá, não. O bandido embaixo, os caras, tipo, fizeram um sanduíche com os policiais. Foi isso, né? Exatamente, exatamente. E agora sim, tem a situação de Angra, tá até conversando agora aqui com o Carlos. Eu acho que foi muito bom para o governador tomar essa providência em Angra, assim, é estratégico, porque você resolve um problema. Se você cair dentro, cair dentro, trabalhar tipo em Angra, região dos lagos também, não só Costa Verde, você a médio prazo consegue resolver com muito mais probabilidade do que você resolver, por exemplo, o problema de um complexo do Alemão. E aí, até porque é uma área que não está acostumada com esse tipo de crime. Então, informação não está enraizado. Não está enraizado. Só que qual o problema dessa área? É a falta de policial. É a falta de policial. Sim. Então, isso aí, a comunidade, por exemplo, do Frade em Angra dos Reis, do batalhão, é quase 1 hora. Então, para você chegar lá. Então, você vê que assim... Então, se você dá uma atenção nessas localidades, você tem sim como ter um resultado, uma resposta exitosa. E aí, vi muita crítica, assim, não fazendo defesa do governador, mas foi muita crítica na postura do governador de ter ido lá, ter estado junto com a CORE. A gente tem que entender o seguinte, o governador, ele é o chefe das polícias, ele é o responsável, as polícias respondem para ele. Historicamente, a gente separa aquela imagem, você cria a imagem da Secretaria de Segurança Pública, porque o governador ele não quer vincular a imagem deles da polícia. É quase como se fosse aquele leproso, mas que você precisa dele às vezes, a polícia, né? Então, o governador separa. Quando você não vê esse paralelo fora do Brasil, você vê que o governador, os prefeitos, dependendo da localidade onde a polícia responde, ele toma a função mesmo de chefe dessas instituições, de responsável pelas instituições, de ir no enterro, de dar as ordens, de bancar as ordens. Então, você sempre teve isso porque queria desgaste aqui no Brasil. E o político brasileiro não quer desgaste. Então, foi sim, a gente está vendo, e isso tem resultado. Assim, por mais que tenha críticas dessa postura, tem resultado sim, você vê que o bandido recua. Então, eu acho que assim, a Angra é um laboratório interessante para o governo do Estado do Rio de Janeiro, em todos os aspectos, não só da segurança pública, como politicamente. É interessante e as posturas eu acho que foi bem pensado. Ô Cid, deixa eu só te fazer uma informação, uma pergunta aí. A gente tinha informação logo pela manhã que essa operação na qual você está acompanhando, e a equipe que o Jadson estava acompanhando, aconteceu essa surpresa com essas imagens exclusivas, faria uma operação ao mesmo tempo em 7 comunidades onde essa bandidagem está. Foram 7 comunidades, a dinâmica foi exatamente isso, cada comboio atingindo uma localidade da cidade de Angra dos Reis?
A informação é essa. São várias comunidades, são 7, né? Areal, as principais Areal, Belém, e outras 5 comunidades aqui. Mas é exatamente isso. Os alvos são até alguns líderes do tráfico aqui de Angra dos Reis e outros traficantes, Isabelle. Só que até agora não teve um resultado prático, né? Pelo menos não foi divulgado. Se alguém foi preso, se algum mandato foi cumprido, nada disso foi divulgado. O que se sabe é que um carro foi recuperado, mas chegou um pouquinho antes de eu entrar com você aqui ao vivo, a informação de que um segundo carro teria sido também recuperado, carro roubado. Até então, que teria acontecido de resultado apenas isso, 2 carros roubados recuperados. Informação repetindo, até agora a Polícia Civil não informou, não disse se algum traficante foi preso, se alguém está ferido, nada disso. Ô Cid, se tiver qualquer prisão, informação, pode gritar aí que a prioridade na fila da informação é sempre o repórter, é sempre quem está ali no front para mostrar e trazer a realidade ao vivo. Cid Marcos, nessa cobertura. Cid está lá desde ontem acompanhando. Aliás, Cid já acompanha essa guerra tem um bom tempo que a gente mostra aqui no SBT Rio, também no SBT Brasil, tá bom? Agora, 12h12, meio-dia 12, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tiroteio com mais imagens exclusivas lá direto de Angra dos Reis. 8 pessoas morreram em uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré. Os agentes procuravam o traficante 3N, que continua foragido. A gente tem a reportagem. Rodou. A bala voando no Palace, rapaziada. O bagulho tá doido. A polícia pretendia prender o traficante Thomas Jason Vieira. Ele fugiu de uma comunidade em São Gonçalo, na região metropolitana, na semana passada. E é procurado também por criminosos rivais. O Disque Denúncia oferece R$20 mil de recompensa por informações que levem à captura dele. A mulher do traficante e 2 suspeitos foram presos na operação. Policiais também apreenderam 7 fuzis, pistolas, munição, dezenas de aparelhos de celular, R$35 mil e coletes à prova de balas. 8 pessoas foram mortas durante a operação, que teve o objetivo de combater o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, todas tinham envolvimento com o crime. Helicópteros da CORE, a elite da Polícia Civil, faziam voos rasantes sobre a comunidade da Vila do João e faziam disparos. Dentro de casa, cada um se protegia como podia. E na escola também. Crianças tiveram que ficar agachadas em um dos corredores. Este vídeo, divulgado pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio, mostra que policiais atiravam de dentro do helicóptero ao lado de uma das escolas da Maré. Alunos que haviam sido liberados mais cedo por causa da ação corriam para se proteger dos tiros. E aí a gente viu, primeiro nas imagens, eu não vi, eu vi na reportagem a apreensão do quantos fuzis, Humberto? E que já tinha 7 fuzis e que já tinha lá a personalização de 3N ali na coisa. Esse tipo de operação para pegar o criminoso funciona, doutor Carlos? Isabelle, você tem que trabalhar o que você tem. Eu não sei como é que essa informação chegou à polícia. Se foi um disque de denúncia, se foi informação, se foi um golpe de Estado, se foi informante que está na quadrilha do 3N. A verdade é que a informação foi boa, porque a namorada foi presa, foi detida, não sei se ficou namorada presa. Não, é esposa, não foi? Esposa, que aparece na imagem. 2 amigos. Até já mostrou o casamento, não foi? 2 amigos, 7 fuzis, grande quantidade de armamento, telefones celulares que agora serão trabalhados, porque os telefones foram apreendidos e haverá a quebra de sigilo. Entendeu? A informação foi boa. Só que você tem que ir mais rápido que ele foge. Então, às vezes, quando você está indo, o cara já consegue antever. Oi? Maré é difícil, né? Antever a situação e todas as operações, por mais de relance que elas sejam, a gente já vê quando é planejado. Dá problema, imagina quando não é planejado. Por mais que elas sejam de relance, elas têm que ter um planejamento para você não expor ainda mais o cidadão de bem. Agora, Carregosa, no caso 2N, 3N, está aí a imagem, né, que o doutor Carlos citou, que a gente mostrou até o casamento deles tem pouco tempo. O Humberto me falou que ela está grávida também. A gente está vendo agora as imagens dos fuzis apreendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuzis. Ali a gente está vendo todo o material apreendido. A que mais chama atenção é o fuzil. Agora, Carregosa, você
você, nesse momento, não perder tempo para tentar capturar o 3N. Por que eu faço essa pergunta? Porque o cara, ele teria dado golpe, estava numa facção, foi para outra facção, a gente pensa, veio para essa facção, ainda não está completamente ali com fidelidade, o cara ainda está boiando, e quando boia é a hora mais fácil de tentar prender o cara? Exatamente, também para dar resposta no crime como um todo, então você tem que ter isso como exemplo. Agora, a gente tem que agir sem extremismos de nenhum dos lados, né? Também não é comemorar 8 mortos, mas também não é achar que foram execução. Como ontem já estava vendo uma porrada de lugar querendo falar que já era execução sem saber como era o que aconteceu. As pessoas têm que entender o seguinte, o que é a maré? Vamos parar de hipocrisia. A maré é um local que, por exemplo, você não entra de viatura. Não sei se você sabe disso. Maré não se entra de viatura. Mas não é se só você na maré, de viatura, mas a maré é certa. Você que essa imagem é desesperadora. Para mim, como mãe, uma imagem de criança correndo na rua assim, mas olha o criminoso que está lá, o criminoso que está na maré. Para a polícia conseguir fazer qualquer coisa lá, desde que seja uma intimação que for, vai precisar de 3 blindados. 3 blindados, não é 1, 3. Qualquer operação tem que ter helicóptero em operação da maré. Então, assim, isso é essa realidade. Maré é uma das comunidades mais conflagradas do estado do Rio de Janeiro. Então, não é qualquer policial que entra na maré, não. Tem que ter uma policial com faixa preta ou faixa marrom. Então core, BOP, choque. Então tudo isso. São aqueles pessoas que já conhecem bem a área. Então não é qualquer um. Então isso que as pessoas têm que entender. O que é a maré? A maré é um local que é completamente conflagrado. Agora, a culpa diretamente é da polícia? Não, é do vagabundo que está enchendo de tiro qualquer policial que entra lá. Bota a imagem aí, por favor, dos tiros. Já são as imagens, desculpa, gente. Pode subir o som aí. Você vê, essa imagem também é muito forte, pode deixar essa imagem, também é muito forte, dentro da realidade que mora uma criança dentro da comunidade da Maré. Ontem eu já chamava a atenção quando a gente via ali, que é bem próximo da linha amarela e linha vermelha, quando a gente reconhece a imagem da escola. E bem atrás do 22º Batalhão, né? Colado ali no 22º Batalhão. Essa imagem que logo a gente também botou ontem no ar, não foi, Humberto? Ela está mais aproximada do momento em que as crianças começam a correr no meio da rua. É uma realidade extremamente fora de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E aqui do lado, aqui no meio, no coração do Rio de Janeiro, em que você tem a migração de traficante, que você causa uma comunidade extremamente aberta, uma ferida aberta a qualquer momento de tiroteio. Porque imagina agora você ser morador e saber que tem um vizinho que é o 3N, um dos mais procurados hoje da polícia. A área do TCP, dentro de um cenário que também são áreas fortes do Comando Vermelho ali perto. Então, ali perto tem tem Complexo do Alemão, tem Jacaré. Então, ali já é um local que o próprio TCP age de forma diferente do que é do tipo de criminoso que é a facção. Então, ali eles ficam muito armados, eles ficam muito beligerantes. Então, uma área que você tem ali, justamente por isso, por conta desse cenário de vários pontos também rivais fortes, eles são muito armados. Então, assim, e é um local que é muito difícil de fazer operação. Não é fácil de fazer operação nessa localidade. Aí agora, quem é o culpado de tudo? Não é a polícia, é o bandido. Agora... O bandido que está dando tiro, o bandido está botando barricada, o bandido que está jogando granada em policial, que lá é normal jogarem granada em cima de policial. Agora, se você parar para pensar no cenário, são pessoas que moram em cima de fios desencapados a todo tempo e que morrem, né? Você vai ver hoje como que é o clima lá na Maré, após a operação que terminou com esses 8 mortos e esses fuzis apreendidos. Os moradores denunciam que tiros foram disparados do helicóptero da polícia no horário em que as crianças saíam da escola. Veja. O clima na manhã desta terça-feira no Complexo da Maré era de aparente tranquilidade, mas o medo e a insegurança ainda pairam no ar, depois da operação que resultou na morte de criminosos aqui na zona norte do Rio. Os disparos partiram do helicóptero. Lidiane Malanchini faz a coordenação do eixo de segurança pública e acesso à justiça da rede da Maré. Eles receberam fotos e vídeos denunciando o helicóptero dando tiros para baixo. Esses policiais, eles estão fazendo isso com o respaldo de alguém. Então, a gente acha que a postura de autoridades, tanto das forças policiais como o governador, legitimam as práticas que a gente vivenciou aqui na Maré. Esse vídeo, gravado dentro da Maré, mostra as marcas que ficaram no chão. Só nessa rua foram mais de 22 marcas encontradas. A rua
fica a cerca de 150 metros de um complexo de 7 escolas na Maré. Estudantes ficaram no meio do fogo cruzado. A gente recebeu um relato de uma professora que estava com mais de 30 crianças dentro de uma sala, deitados no chão, porque não conseguiam sair dali. Então você imagina uma professora cuidando de um grupo de 30 crianças de 5 a 6 anos. É pavoroso. A operação da Coordenadoria de Recursos Especiais deixou 8 mortos dentro do Complexo da Maré. 2 suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas e mais a mulher do 2N acabaram detidos e foram levados para a divisão de homicídios. 7 fuzis com a inscrição 2N, mais pistolas e granadas acabaram apreendidos. A operação aconteceu para tentar prender o traficante Thomas Jason Vieira Gomes, o 2N, que agora se intitula 3N. No ano passado, houve uma ação judicial que pedia a suspensão do helicóptero como plataforma de tiro nas operações da polícia no Complexo da Maré. Isso aconteceu depois da morte do estudante Marcos Vinícius, em junho de 2018. Mas, apesar das mortes, a Justiça autorizou que o helicóptero participasse das operações. Enquanto o Poder Judiciário não se posicionar sobre o uso do helicóptero como plataforma de tiro, a gente vai continuar tendo operações como a gente teve ontem, com 8 mortes, 7 mortes. Isso já é recorrente da Maré, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez. Aí a gente tem que ver quem são os mortos, né? Aí a gente tem que ver quem são os mortos. Quem banca a guerra, vai pra guerra, né? Aí a gente também tem que bancar. Agora, não vamos nunca, pelo amor de Deus, não vamos nunca relativizar a morte, mas nunca vamos colocar no mesmo patamar a morte de um morador que tá ali e que toma o tiro diante dessa guerra que ele não tem culpa, com a morte do vagabundo que tá lá de fuzil esperando a polícia chegar pra trocar tiro. É outra história. Agora, doutor Carlos Augusto Nogueira, uma pergunta. A gente tem certeza então... mesmo? Você quer perguntar isso pra mim? Eu vou perguntar, olha, vamos lá, eu vou te perguntar. Fica à vontade, aqui é liberdade da opinião e tudo mais. Inclusive você também que tá me assistindo. Tu mora aí na Maré? Bota aí, cadê? Bota no Twitter aí, manda a sua opinião também. A gente joga pros meninos, joga pra você, joga pra mim, joga pro Caio, joga pro Humberto, joga pra quem quiser. Isso daqui é um espaço livre, isso é SBT Rio. A gente vai falar a realidade também, que muitas vezes a gente não falar, o cara fica lá, vem aqui então pra tu ver o traficante que tá na porta da minha escola, Isabela. Eu sei, eu recebo quando o negócio aqui, que vocês falam, fica defendendo bandido. Ninguém defende bandido, a gente conta a realidade aqui. E tem os meninos que falam a parte técnica e que conhecem também de perto e no planejamento e na investigação dessa história. A pergunta é a seguinte, 3N bota o terror lá, 2N, não sei nem o nome dele, gente. Bota o terror lá em São Gonçalo tá desse jeito que a gente tá vendo. Pré-preso ou pré-morto, né? Então, ok, tá lá o troço. Matou o Schumacher, ninguém tá falando da moto do Schumacher, mas matou o Schumacher e começou esse troço todo. Aí você tem a informação de que o 3N tá dentro da Maré, tanto é que ontem eu vi o Gustavo colocando no grupo, se eu estiver falando besteira, Humberto, depois checaram e não era, mas eu li o que o Gustavo colocou, um dos mortos seria segurança que aparecia até no vídeo do 3N quando ele botou na rede social. 3N vai pra Maré, 3N tá dentro da Maré, aí pronto pra tomar a Maré, se ele se estabiliza lá, ele toma São Gonçalo, que vira o terror danado. Faz o quê, então? Se tem no meio disso tudo... Pelo visto nada, mas, pelo visto nada. Não esquece tudo, esquece nada. Não tem que entrar no judiciário só para permitir, para proibir a entrada de helicóptero. Entra no judiciário pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O judiciário tem que analisar todas as questões jurídicas, mesmo que sejam loucas, entra no judiciário e pede, através de um advogado, que não entre mais com helicóptero, que não entre mais armado, que não entre mais com nada. E aí você chega lá e tenta pegar o 3N ou 2N, sei lá o quê, o pré-morto, né, ou o pré-preso, na mão. Faz que nem a Guarda Municipal, trabalha na mão. Vai lá e conversa com ele, vai lá com carinho. Eu acho que se a polícia for lá, sem helicóptero, sem arma, sem nada, e conversar com ele numa boa, ele não vai fazer nada e vai se entregar. Não faz nada, deixa traficar, deixa viciar a criança, deixa matar a criança, deixa pegar a sua filha, não da moça lá, que eu não sei nem se tem filha, deixa pegar a sua filha, achar que é bonita e dormir com ela. Faz isso tudo, cara. Isso é mole. E sabe qual é o problema? A pessoa não entende que quando o tiro parte do helicóptero,
O tiro vai para o chão, a munição acaba no chão. Quando o tiro parte do policial andando, a munição avança 2, 3 quilômetros. A pessoa não entende que o tiro do helicóptero é muito mais sério, é muito mais eficaz do que o tiro do policial que está a pé, correndo, nervoso e dando tiro. E o que falar para quem mora lá, tem um filho que está na escola? Cagueta essa vagabundagem. Cagueta essa vagabundagem. Cagueta essa vagabundagem. Como chegar nesse bom senso não é fácil. Eu entendo tudo, eu falo aqui. Faz carta anônima, liga para Disque Denúncia, manda recado, faz. Olha só, sabe qual é o problema também? Porque se as pessoas confiassem 100% na polícia, as pessoas caguetariam, mas ficam com medo de caguetar e o polícia matar ela, porque está ligado ao tráfico. Cagueta por Disque Denúncia. Isso me deixa o tempo todo. Eu acho que tem que sufocar, eu acho que tem que tirar, porque eles botam terror, a culpa de ter tiroteio é deles. Mas e essas crianças, essa família que não tem opção? Resposta, já estaria resolvido. Isso já estaria resolvido, se fosse uma resposta. E assim, aí eu não aguento algumas babaquices que às vezes eu fico escutando, falando assim, cara, primeiro, vamos começar. A partir de agora, você de casa, começa a ver, sempre que tiver maré, vai ter alguém falando do helicóptero. Repara, tudo que é do helicóptero é maré. Por que será? Não vou falar, né? Agora, segunda coisa, olha o cenário que a gente está nesse momento. Se não faz operação na maré, se não faz operação, a Isabelle falou muito bem, o 2N vai voltar lá, vai voltar para São Gonçalo pesado. Vai criar uma guerra com o tráfico de drogas atual lá. E vai ser uma chacina ali de dois lados, com o morador também envolvido, como refém. Então, o que acontece? Tem que prender esse 2N para evitar uma guerra futura, uma guerra já anunciada, que a gente sabe que vai ter. Agora, vai ter que entrar na maré, vai trocar tiro. Mas e o horário? Tem que ter. Ontem se criticou muito o horário, 11 da manhã, 11 da manhã. Tem que ser a informação da hora do cara, porque o cara é aquele tal situação. 11 da manhã, as crianças estão na escola, não estão entrando. Então, o que acontece? Não é fácil. Essas decisões são decisões que você tem que fazer planejada. Você tem que fazer planejada e tem que fazer rápido também, tomar decisão. Nenhuma decisão é rápida e é fácil. Pelo que a gente viu ontem, então seria uma informação de que chega a informação de onde o cara tá, tanto é que seria como o Gustavo... Humberto, foi isso que o Gustavo pediu até para você ver. Tem informante e informante. Se a informação for boa, a polícia vai. E outra coisa, se fossem, né? Até esqueci. Se eram vagabundos... Se foi agindo em legítima defesa, a polícia tentando trabalhar e se manter viva, morreram poucos. Morreram poucos, porque bandido não pode atentar contra a vida do policial. Repito, em legítima defesa, que a gente não fez concurso para ser assassino. E se era vagabundo de fuzil, morreram poucos. A senhora me desculpe aí que está lamentando a entrada da aeronave. Morreram poucos. É só isso que eu tenho para falar. O que eu perguntei assim em relação à prisão dele, porque o que pareceu é justamente, a gente está vendo nas imagens aí, a operação foi ontem, é justamente essa informação de chegar, a gente tentar entender essa tomada de decisão no momento em que a gente viu a imagem lá dentro. É uma triste realidade. Quem tem filho dentro de comunidade, não é a primeira vez que a gente vê a imagem da foto das crianças dentro da escola. A senhora que falou justamente isso, o desespero desses professores de ter que controlar crianças de 5, 6 anos de idade dentro de uma escola, tentar a normalidade, diante de que lá fora está comendo tiro solto, bem ali ao lado da escola, a gente viu nas imagens que aparecem, que ontem até a gente tinha colocado, mas assim, principalmente a preocupação quando você tem o horário em que a população está mais na rua. A gente sabe que nunca dá para eliminar todos os riscos, mas de alguma forma a preocupação com os moradores o traficante não tem, mas a polícia tem que ter com a morte de pessoas inocentes. Tem que ir na boa, por isso tem que ir na boa. Se a população está na rua, a polícia não pode dar tiro se não for numa boa. Se não for bom, não pode dar tiro. Porque, Isabelle, a população em primeiro lugar, Isabelle. Em primeiro lugar, o 2N pode fugir a vida toda. Se arriscar a vida de uma criança, não vale a pena. Agora, o que tem que entender é que a polícia não vai lá e não cria o 2N. O 2N é que leva a polícia para lá. O 2N é que leva o tráfico para lá. Não é a polícia culpada de tentar fazer o trabalho dela e impedir que esse vagabundo vicie seu filho. A polícia não está errada. Agora, a polícia tem que ser responsável na hora de disparar a sua arma de fogo. Aí sim eu concordo com ela. Em relação ao helicóptero, repito, o tiro é muito bem dado, é muito menos risco de se ter bala perdida. Eu acho que quase que 100%, Isabelle. Cara, o helicóptero, ele só atira o helicóptero, isso que as pessoas têm que entender. O helicóptero, porque para jogar pra galera, e aí isso que eu fico revoltado, porque esse tipo de discurso cria desgaste, cria a situação que a gente está vivendo no Brasil, que é um lado contra o outro, contra time. O disparo do helicóptero, primeiro, ele não atira a pessoa na rua, ele atira quem está criminoso em laje.
Sabe quem está embaixo tem ponto alto que tem vantagem sobre o policial que está embaixo. Eu acho que a gente fica numa situação no Rio de Janeiro tão complicada e que a gente fica tentando, de alguma forma, achar qual é o melhor tiro. Certo seria, e espero que no futuro, no próximo, não tenha. E vai ter enfrentamento. Esse enfrentamento a resposta fácil também já teria. E vai ter muita gente morta, hein? A gente tem mais coisas aqui para colocar. Vamos para Rocinha, a morte do mototaxista na Rocinha. Os moradores fizeram protesto ontem à noite, mais uma vez, e bloquearam uma das principais avenidas ali da zona sul da cidade por quase 2 horas. Pode rodar. Revoltados com a morte do colega, mototaxistas fizeram uma manifestação na autoestrada Lagoa Barra e fecharam as pistas nos 2 sentidos. Dentro da comunidade também existem pessoas de bem, existem pessoas que são trabalhadores, existe pai de família, existem pessoas que têm necessidade de subir e descer como passageiro para levar o seu pão de cada dia. Depois de quase 2 horas, a via foi liberada pela polícia. Por causa do bloqueio, houve 118 quilômetros de congestionamento na cidade. Segundo um morador, um suspeito teria obrigado o mototaxista a levá-lo na garupa. Os dois se depararam com os PMs que atiraram. Joselino foi atingido no peito. Um outro mototaxista, identificado como Will, e o suspeito também ficaram feridos. Joselino Soares de Castro, de 27 anos, morreu na hora. Esse vídeo mostra o mototaxista baleado no chão. Ele deixa uma filha de 10 meses. É um garoto bem trabalhador mesmo, bem considerado, todo mundo gosta dele. O garoto já está aí 1 ano trabalhando no mototáxi. A Polícia Militar disse que os agentes foram recebidos a tiros na comunidade e que o suspeito, Michael Douglas, de 35 anos, estava com uma pistola. Os 2 feridos foram levados para este hospital. Eles passaram por cirurgia e não correm risco de morrer. Pô, mó tristeza. A gente tá tudo de luta aqui. É uma população como um todo. Ontem a gente falou sobre essa questão aqui. O que a gente estava debatendo agora, meninos, é a responsabilidade do tiro. A gente sabe que a Rocinha é um lugar onde tem traficante. Ninguém aqui vai fazer hipocrisia de falar que não tem. Mas não dá para, nesse meio, você ter um cara que tem uma filha de 10 meses de idade, o cara que trabalhava ali, conhecido por todo mundo, no mototáxi, tá lá no trabalho. Depois, é até triste, desculpa estar botando assim, mas tem uma imagem. Essa imagem aí é muito triste. E morrer com um tiro no peito, entendeu? É um efeito colateral que não dá pra gente aceitar. Por mais que a gente fale aqui, tem que se combater a criminalidade. O bandido tá lá, ele tá pronto lá no front, pronto pra morrer. Mas nesse meio do caminho, você tem uma conta muito cara, que é a vida de gente que não tem nada a ver com isso. Isso é uma fatalidade, uma desgraça, entendeu? Pobre coitado, que se realmente for trabalhador, as pessoas estão dizendo ali, né? Não, até a própria polícia, não foi ontem que a gente pegou e ela investigou. Uma pessoa decente. A própria polícia que diz que... Isso é uma desgraça. Não falou que ele era criminoso, entendeu? A gente já sabe como é o trâmite. E mesmo quando a polícia fala, tem que ter uma apuração para se confirmar se ele realmente é criminoso, porque a polícia também erra. Entendeu? Mas vou te falar, isso é uma desgraça. Isso aí sim é uma desgraça. Uma pessoa boa, entendeu? Em tese, trabalhador e morrer. Isso ferra tudo. Agora, a partir do momento que a gente fala de morte, você não tem mais como reparar. Aconteceu, a vida foi. Não tem. Um tiro no peito. Não tem como reparar e tem como servir de lição para cada vez a gente errar menos. As pessoas não podem errar. Esse tipo de erro é inadmissível, Isabelle. Inadmissível. E aí, Carregosa, é quando a gente fala dos segundos de tomada de decisão no momento em que você está subindo uma comunidade que é cheia de bandido, que há 3 semanas um outro policial com a mesma imagem que a gente viu do trabalhador, que também era o outro trabalhador, que é o policial, tinha tomado o tiro. É um momento de tomada de decisão muito curta para se atirar. Mas lembrando que a responsabilidade de manter gente de bem viva é da polícia. Exatamente, Isabelle. Na verdade, sim. O problema atual do Rio de Janeiro, que não só do Rio de Janeiro, do Brasil, foi você que causou, fui eu, foi o Carlos, não. Isso são problemas independe da ideologia, porque na sacanagem não tem ideologia. São séculos de roubalheira e de pouco se importando com a situação da população. Criou o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um resultado disso, que parece que foi tudo amplificado. Então, a gente tem... O que a gente tem que fazer agora? A gente está com essa realidade, a gente tem que mudar essa realidade. Então, como se muda a realidade? É chegar, trabalhar com o que você tem e criar mecanismos para mudança. Então, assim, a gente tem que ter mecanismos agora. Como você vai reduzir isso? Investigação. Então, assim, lavagem de dinheiro. O que hoje em dia a gente já sabe que funciona? O feijão com arroz todo mundo já sabe.
Todo mundo já sabe qual é o feijão com arroz. Tem que implementar o feijão com arroz, que nunca foi implementado. Então, é investigação, é polícia equipada, é polícia motivada, é polícia justamente com órgãos de correição funcionando para até a população confiar no trabalho da polícia. Então, são vários fatores que precisam ser tomados. E essa aproximação que acontece nas comunidades, até então pacificadas, com esse projeto de pacificação, não deixar que essa coisa latente, essa ferida aberta, seja tão constante para o risco iminente de você ter uma morte de um policial ou de um morador, como é nesse caso, acontecer. No período de um mês, você teve os 2 casos na Rocinha. E aí é exatamente o que você falou, a gente tem que fazer, porque assim, no meio desse confronto, no meio desse descaso de séculos, está um mototáxi, está uma população que não tem nada a ver com a história. Vou falar, no meio desse descaso todo de séculos, está toda a ponta trabalhadora, está toda a pessoa que ganha pouco, que é o morador, o mototaxista e o policial militar da ponta. Entendeu? O pobre só se ferra, o pobre só se ferra, tem que mudar essa realidade. Exatamente, tem que mudar essa realidade. Então, assim, e essa sensação de enxugar gelo... Não é o pobre, não. Quem anda lá, vê o turista que morreu lá no passado... Rapaz, mas o motorista que morre, a possibilidade é muito grande. Mas o que eu tô falando mesmo, é que quem tá ali na zona de guerra. Ah, sim. Não é só pobre, não. Quem entrar ali tá com risco de se ferrar. Não tô desmerecendo ninguém, mas o turista, ele teve a opção, né? O pobre vive lá. Não era uma escolha. 12:37, tá aí a imagem que a gente acompanhou. Do sorriso ao choro, traficante conhecido como Mata Rindo, um dos mais procurados de Niterói, é morto durante um confronto com a polícia em uma comunidade do município. Veja. Ele é conhecido como Mata Rindo. Já destruiu várias famílias com seu poder bélico. A foto de Gabriel dos Santos Soares foi divulgada no Disque Denúncia como um dos bandidos mais procurados do Rio. Eram 8 horas da noite. Mata Rindo estava em uma moto com um comparsa. Os dois saíram do preventório e seguiram por essa rua em direção à comunidade do Jurujuba, que fica logo ali atrás. No meio do caminho, foram surpreendidos por policiais civis. Houve troca de tiros. O bandido que estava com ele conseguiu fugir, mas Mata Rindo se calou para sempre. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O traficante era dono de várias favelas de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele se destacou na hierarquia do tráfico pela sua periculosidade. O bandido era o responsável por torturas, tráfico de drogas e expulsão de moradores das comunidades de Niterói. E eu vou ao vivo agora por telefone com o delegado Dr. Marcos Peralta, que está aqui com a gente por telefone. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde a todos. Informação que chega pra gente, mas aí é muita informação de especulação, não sei se é verdade ou não, que nesse momento, por causa da morte desse traficante, o comércio em Jurujuba teria até baixado as portas a mando do tráfico, isso confere? O nosso setor de inteligência, ele recebeu informe nesse sentido, mas a princípio o local está dentro da sua normalidade. Agora, a gente está vendo aí esse traficante nessa região, não preciso nem falar pelo nome dele, que dá até arrepio só de você pensar, botava o terror aí nessa região aí, né, doutor Marcos? Com certeza, era um marginal extremamente perigoso, representava uma liderança negativa naquela região, então era uma necessidade da Polícia Civil do local efetuar a prisão dele. Explica pra gente, a gente viu lá na reportagem, agora aqui na reportagem dessa ação, exatamente o que aconteceu no momento em que ele foi morto. Ele já estava sendo monitorado, né, por ser uma peça importante para ser retirada de circulação, ele já estava sendo monitorado pelo nosso setor de inteligência, né? E dentro desse monitoramento, nós chegamos a esse momento, né, esse trânsito dele naquela localidade, e aí nós enviamos uma equipe reservada. Essa equipe reservada procurou efetuar a abordagem no local onde oferecesse menos risco à população e, a partir daí, houve a resistência dos marginais e aí, infelizmente, o policial teve que fazer uso lá do seu armamento e repelir aquela injusta agressão. Doutor Marcos Peralta, ao vivo, atendendo a gente por telefone, a gente já jogando aqui no ar as informações. Aí a gente tinha essa informação para ser checada. A SBT Rio faz isso. Se não consegue por telefone, checar ao vivo por telefone também. Obrigada, doutor Peralta, pelas informações. O que a gente falou agora, hein? É o que a gente estava falando. Muitas vezes o bandido não tem noção que está sendo monitorado por vocês, gente, porque daí o que o doutor explicou foi exatamente isso. Eu imaginei no começo que bateu de frente com a polícia e deu ruim. Não, você vai monitorando e espera no momento que ele está mais sozinho.
sozinho. Bandido vai na casa de amigo, bandido namora, bandido toma um negocinho, bandido vai pra festa, bandido aparece. É ou não é? Bandido tira onda. E aí o bandido é visto. Quem é visto, malandro, é lembrado. E aí, ó, teve que usar, né, os meios necessários. Infelizmente, o doutor Peralta falou, teve que usar os meios necessários, que é discurso politicamente correto, né? Aí, os meios necessários, coisa e tal, para quem agrediu e que foi agredido. E que foi agredido em legítima defesa. Olha, Isabelle, essa política de enfrentamento que está sendo feita no Estado, você vai noticiar muita gente, não rindo, morrendo chorando. Não matando rindo, mas morrendo chorando. Que isso, rapaz? Entendeu? Porque é uma política de enfrentamento. E se a polícia fizer esse enfrentamento for resistido com o uso de fuzis, pistolas e granadas, e a polícia, mesmo assim, não conseguir demover o bandido de parar de usar isso e reagir a essa injusta agressão, e aí sim eu falo, infelizmente, porque seria melhor que ele se rendesse, infelizmente serão muitas pessoas, entendeu? Também, mas até porque na prisão você tem mais informação, você pega o restante e tal, mas... Ou a gente pode fazer o seguinte, não tem essa área, não tem essa área aqui, ó, a gente pode fazer uma cozinha, eu posso também cozinhar para os convidados, a gente pode fazer aí pega o carregosa. Me dá até medo agora, me dá até medo agora. Aí pega o carregosa. Acho uma boa sugestão, hein, prefiro fazer aqui a receita, não, na hora do almoço, faz essa sugestão, mas infelizmente é isso. A gente brinca, mas essa é a realidade do Rio de Janeiro. O que a gente prefere a gente não faz discurso de bandido bom, bandido morto, por mais que você me critique, eu vou falar. Claro que bandido bom é dentro da lei, preso, pagando o que ele deve para a sociedade. Mas eu sei que a realidade é fogo. Capitão América aqui já estalou a boca para mim, já tá ali querendo me mandar o WhatsApp falando, eu conheço, eu sei, mas a gente tem, né? Eu não desejo mal a ninguém, nem no Mata Rio. Até porque, Isabel, não é só por questões espirituais, não. Diego tá desesperado no meu ouvido aqui, olha lá. Questões, nós não fizemos concurso para ser assassinos. Nós não fizemos concurso para ser assassinos. Beleza, eu também não fiz concurso para perder meu emprego. E o chefe tá aqui, vai, sai, Fábio Barreto, cadê você? Ele tá ao vivo, chefe? Tá lá. Fábio Barreto tem mais informações, rapaz, ontem o negócio ficou quente, o pessoal tá brabo com o corte de verbas na educação, mas eu acho importante pra gente formar a população que muitas vezes as pessoas acham, Fabinho, que esse corte nas instituições federais afetam sua educação, que já é nocivo pra caramba, já é um troço brabo, mas afeta também diretamente atendimentos de instituições federais, como hospitais universitários, que atendem a população. Você tá em frente onde agora? Boa tarde pra você, querido. Oi, Isabelle, minha amiga, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos. Estou aqui em Niterói, na porta do Hospital Universitário, Hospital Escola Antônio Pedro, que faz um atendimento muito prioritário para a população da região metropolitana. Muitas pessoas procuram esse hospital diariamente, pacientes de São Gonçalo, Itaboraí, toda essa região, Niterói, fundamentalmente, procuram Antônio Pedro para atendimento médico. Só que essa situação, essa história de corte no orçamento das universidades públicas, está dando, assim, de certa forma, uma geração de dúvidas, alguns problemas e muito disse-me-disse, porque até agora não está muito bem esclarecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque em relação ao Hospital Antônio Pedro, agora há pouco eu conversei com uma assessora de imprensa aqui do hospital, ela me disse o seguinte, olha, o dinheiro que mantém o hospital, ele vem através de um outro canal, através de um outro recurso, que não passa diretamente pelo orçamento das faculdades, das universidades. Agora, só que ontem, o reitor da Universidade Federal Fluminense, o reitor da UF, que é o responsável também aqui pelo Antônio Pedro, ele disse o seguinte, ele disse que a situação é caótica. O orçamento hoje da universidade é de 200 milhões de reais e ele já trabalha com um déficit de 30 milhões. E se houver, de fato, o corte anunciado pela Presidência da República, simplesmente a universidade vai perder mais 60 milhões. E aí ele reitera o seguinte, olha, nessa situação eu vou ter que fechar a porta, porque eu não vou ter dinheiro nem para pagar a conta de luz, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de água. Aqui ao meu lado está o Pedro Rosa, que é o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da UF, para falar exatamente sobre esse assunto, para exatamente dizer para a gente o que está acontecendo, se essa notícia causa ou não temeridade nos funcionários, até porque você me dizia que o hospital já trabalha de forma muito precária, não há funcionários, inclusive pela falta de concurso público. Eu queria que você explicasse ao público do SBT Rio
exatamente a Isabelle Benito também, o que pode acontecer, qual é a grande preocupação dos funcionários hoje da UF em relação a esse anúncio de corte de verbas. Obrigado por nos atender, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. O corte de verba no hospital, ele tem um impacto maior do que no restante da universidade. O hospital é parte da universidade, todos os trabalhadores, a grande maioria é parte da universidade, e o hospital já vive de uma decadência de falta de pessoal, que é o principal elemento aqui. Nos últimos vários anos não tem concurso para o hospital. E o próprio ex-reitor da universidade reconheceu para o Ministério Público que já deveria ter feito o concurso para 230 pessoas, não foi feito para ninguém. E agora, com o corte de verba, esse é um ataque direto às condições básicas para atendimento. Imagina, hoje mesmo, fiz contatos e visitando alguns setores do hospital, por exemplo, endoscopia que estava sem máscara. Na Semana Santa não tinha gás no setor de emergência. Então hoje a universidade, de conjunto, há uma revolta, uma inquietação, uma preocupação muito grande com os trabalhadores que já vivem em péssimas condições de trabalho. Mas quando eu falo isso de hospital, você imagina que aqui lida com a vida e com a morte o tempo todo. É o tempo todo uma sobrecarga de trabalho. Só para fazer uma comparação, há uns 3 anos atrás, o setor de nutrição é responsável por aproximadamente 15 pacientes. Era 2 nutricionistas por andar. Hoje você tem uma nutricionista atendendo 2, 3 andares, porque falta de pessoal. Você imagina isso, além da sobrecarga de trabalho, a falta de material, de instrumentos e condições para atender. Então, a política do governo se vincula ao corte de verbas, que nesse patamar é 30%, e o problema de falta de concurso. E este ano ainda, há pouco mais de um mês, o governo fez um decreto proibindo o concurso. Então é óbvio que tem um impacto direto ao paciente, ao trabalhador, que já não consegue mais atender de forma digna e qualificada, e efetivamente ao futuro do atendimento da saúde. Por quê? Porque isso é um hospital-escola. É que, para além de atender de forma direta a população, é um hospital que forma os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, e isso, ao ter um corte com essa brutalidade do governo, isso leva efetivamente a um prejuízo de forma direta. Por isso é uma revolta grande. Ontem, o ato dos estudantes na frente do Colégio Pedro II, ele não é só no Colégio Pedro II. De forma geral, no Brasil inteiro, há uma revolta porque sabe que está sentindo na pele. O trabalhador, o usuário, o estudante. Dia 15 de maio agora vai ter greve nacional de toda a educação. E a exigência é óbvio que reabra concurso, que devolva o dinheiro cortado, para que as pessoas tenham condições mínimas de atender, a população seja melhor atendida pela pessoa trabalhadora do hospital. Hoje, o atendimento é ligado a um sacrifício, um esforço maior para melhor atender a população. Fabinho, enquanto eu vou chamar a reportagem aqui, a gente está vendo aqui, tenta essas pessoas que estão atrás ali, que são as pessoas que sofrem isso. A gente está falando de questões de vida, como falou agora. Enquanto isso, eu vou chamar a reportagem, tenta entrevistar as pessoas que estão também ali, que sentem essa dificuldade, precisam do atendimento público, que já é deficitário. Imagina aí você ter um corte, tendo um futuro ainda com uma perspectiva pior. Você vai entender agora, com o anúncio do corte do repasse para a educação das universidades, institutos federais, eles já adiantam que vai ser praticamente impossível continuar o funcionamento. A gente tem a reportagem completa, inclusive os estudantes que estão preocupados e protestaram. Rodou. Ao lado de outras autoridades, Jair Bolsonaro participou da comemoração dos 130 anos do Colégio Militar da Tijuca, zona norte do Rio. Durante o discurso, o presidente falou sobre a meta de construir mais escolas militares pelo país. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Enquanto isso, do lado de fora, alunos, pais e funcionários de colégios federais do Rio protestaram contra o corte de verbas. Não vai ter morte, vai ter luta! O bloqueio de 30% no orçamento da educação foi anunciado na semana passada. No total, serão 5 bilhões de reais a menos para as instituições federais de ensino do país a partir do segundo semestre. Nas universidades federais, o anúncio do corte no repasse preocupa e muito. Segundo os reitores, as instituições trabalham no limite com um orçamento enxuto. Na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, já falta dinheiro para o básico. Sem considerar esse contingenciamento, nós já estamos com dificuldade de pagar em dia energia elétrica, luz e pagamento das empresas terceirizadas. Então, realmente é uma situação muito preocupante. Na Universidade Federal do Rio, a maior do país, o bloqueio da verba pode prejudicar a formação de profissionais.
Nós não formamos apenas bons técnicos, nós formamos pessoas que analisam, pensam e buscam soluções. E isto, num país que tem tantos problemas como o Brasil, é extremamente necessário. Doutor Carlos Augusto Nogueira, que é deputado também, ele também é empresário, tem tudo, tá lá, tem que sair correndo, tá desesperado aqui. Vai lá, dá um abraço aí, manda aí um abraço para todo mundo. E a gente vai continuar aqui na nossa vida de SBT Rio. Boa reunião, doutor Carlos. O prefeito de Itaguaí, Charlinho, pode ser preso a qualquer momento. Vereadores também tentam a cassação do mandato dele. 21 milhões de reais sumiram do Fundo de Previdência, segundo as investigações. Entenda melhor na reportagem dele, Fabinho Barreto. Rodou. Condenado pelo escândalo conhecido como máfia dos sanguessugas, o prefeito de Itaguaí, Carlos Bussato Júnior, o Charlinho, pode parar atrás das grades. Ele já esgotou todas as possibilidades na segunda instância. O Superior Tribunal de Justiça negou o agravo da defesa e o Ministério Público já pode pedir o cumprimento provisório da pena. A sentença original pedia 14 anos e 8 meses de prisão. Mas apesar da revisão que acrescentou 2 anos à pena, os crimes de fraude em licitação já estavam prescritos. Com isso, Charlinho pode pegar apenas a condenação por corrupção, ou seja, 2 anos e 8 meses de detenção, ou até mesmo uma pena alternativa. A defesa de Charlinho vai apresentar um novo recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Enquanto isso, os vereadores de Itaguaí perguntam ao prefeito o que ele fez com o dinheiro de repasse de contribuição previdenciária. Por 9 votos a 8, foi aprovado o parecer prévio da Comissão Especial Processante, que apura as responsabilidades de Charlinho. O vereador André Amorim explica que a votação foi decisiva para a continuidade do processo, que pode provocar a cassação do prefeito. Cerca de 21 milhões de reais deveriam estar no caixa do Instituto Itaguaí Previdência. Você imagina o que é você contribuir durante 25, 30, 35 anos em algumas carreiras e, potencialmente, na hora que você se aposenta, Itaprévio pode chegar para você e falar: não temos como lhe pagar. Corre atrás da prefeitura. Num ofício datado em 11 de janeiro deste ano, o prefeito Charlinho explica ao presidente da Câmara que parcelou uma parte do débito, que começou no governo anterior à sua gestão. O saldo devedor foi negociado e pago em 6 parcelas. A última venceu em dezembro, aproximadamente R$580 mil. Mas Charlinho confessa que deixou em aberto os 21 milhões, que deveriam estar destinados às aposentadorias dos servidores. O prefeito não consegue dizer onde foi parar esse dinheiro. É uma relação obscura entre o prefeito e os cofres públicos. Pelo menos é o que dizem os vereadores aqui de oposição. Charlinho terá que enfrentar nos próximos dias um processo investigativo, que começará basicamente com a convocação de testemunhas do próprio funcionalismo público, que serão obrigados a prestar depoimento sobre a destinação final do dinheiro da Previdência. Se for comprovado que os 21 milhões tomaram um caminho fora da legalidade, Charlinho poderá sofrer o impeachment, desde que 12 dos 17 vereadores votem a favor. Mas para que isso seja possível, o prefeito terá que perder pelo menos 3 aliados da sua base. É um jogo político que promete capítulos de interesses, muita discussão até lá, para se saber exatamente onde foram parar os 21 milhões de reais. André Amorim lembra que a prefeitura tem fluxo de caixa, opera no azul, por isso estranha não haver explicações. Situações de empresas que tinham um empenho de 2016 para receber da prefeitura, essas empresas não prestam mais serviço nem fornecem qualquer bem à prefeitura, mas em 2018, por exemplo, recebem em um dia só quase 4 milhões de reais da prefeitura. Charlinho é um político que está no comando da prefeitura de Itaguaí pela 3ª vez. Polêmicas e desconfianças fazem parte do seu currículo. No ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral cassou seu mandato acusado de fraudes em licitação e corrupção passiva. É um administrador cercado de investigações sobre procedimentos que vão desde o mau uso de recursos públicos até viagens que não se explicam. Como a que ele fez para a Copa da Rússia, onde foi flagrado assistindo ao jogo do Brasil ao lado da mulher,
Na época, o município enfrentava graves problemas na saúde, onde um único hospital da cidade teve que fechar as portas. E na educação, alunos das áreas rurais não conseguiam chegar às escolas por falta de transporte. Nas ruas, vamos ouvir o que a população de Itaguaí pensa sobre a possibilidade do prefeito ser cassado, porque não consegue explicar o que fez com os 21 milhões de reais da Previdência. Ele tem que colocar no papel bonitinho onde está o dinheiro. Só isso, mais nada. Em nota, a Prefeitura de Itaguaí informou que dívida com a Previdência de Itaguaí é fruto da administração passada, composta pelo mesmo grupo político que pediu a abertura da CPI. Sobre a dívida de 21 milhões de reais, a nota diz que um projeto de lei foi enviado à Câmara para permitir o parcelamento do débito, mas até agora não foi apreciado. Já sobre a prisão, a defesa do prefeito disse que ainda cabe recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Carregosa, só para a gente entender, ele perdeu em relação à segunda instância, mas ainda não teria a busca pelo STF? Por que essa história assim, podia... Já tem um entendimento que a partir da condenação já de segunda instância já poderia se dar a prisão, cumprimento já da prisão. A Constituição diz que você, na verdade, só pode cumprir a pena após o trânsito em julgado. Então, enquanto couber o recurso, você não transitou em julgado. Então, poderia só a prisão a partir de uma decisão final do STF. O problema disso é o tempo. Então, se você é condenada, por exemplo, por um juiz de primeira instância hoje, dependendo, considerando todos os recursos, você só seria eventualmente presa no final, numa sentença condenatória, daqui 10, 15 anos. Então, aí um discurso para você aprender antes é o quê? A pessoa que praticou o crime hoje não é a pessoa que vai ser a mesma pessoa daqui 15 anos, é uma outra pessoa. Então, esse lapso temporal muito grande é ruim, inclusive para a pessoa que vai cumprir pena também. Você passa 15 anos da vida... Da vida também refém dessa pena que um dia que você pode cumprir. Então, assim, mas o problema é a questão também constitucional, que ainda você não tem como negar, que diz que é o trânsito julgado. Então, assim, ou você cria movimentos mais sérios, dificulta os recursos para os tribunais superiores, e aí a tendência é dificultar mesmo a possibilidade de você recorrer a esses tribunais superiores para você conseguir aplicar, até porque senão vai ficar nessa, quanto mais dinheiro você tem, melhor a quantidade de advogado, mais recursos você vai conseguir impetrar, e aí mais demorado vai ser eventualmente um cumprimento de uma sentença. 12h58, você vai ver agora o material exclusivo que a gente mostrou no começo e durante o SBT Rio da operação hoje, essa mega operação em Angra dos Reis. No bairro Areal, a polícia flagrou um homem armado no alto do morro e a nossa equipe de reportagem mostrou esse confronto para você. As imagens são de Jadson Marques. Rodou. O tiroteio começou depois que policiais civis conseguiram localizar um homem no alto deste morro. Ele estaria armado com uma pistola e acompanhado de outros bandidos. Durante o confronto, a arma de um policial não funciona. Vou mandar o outro lado, ó. Aí, outro dentro. Enquanto outro agente tenta retirar a bala que ficou presa dentro da arma, outros policiais atiram contra o suspeito. Os criminosos reagem e disparam do alto do morro e também da parte de baixo. Aí, daqui de baixo, ó. Aqui de baixo, ó. Aqui de baixo. Ó, ó. A troca de tiros aconteceu no bairro Areal, em Angra dos Reis, mas a operação da Polícia Civil acontece em vários pontos do município. São mais de 60 policiais civis que tentam prender suspeitos de estarem envolvidos no tráfico de drogas da região. Desde o último sábado, a guerra entre traficantes e policiais tira o sono de quem vive em Angra. Os confrontos se agravaram depois que o governador Wilson Witzel sobrevoou o município dentro do helicóptero da Polícia Civil. Witzel gravou vários vídeos e postou nas redes sociais. Em um deles, já dentro da aeronave, ele prometeu combater a criminalidade. Um outro vídeo mostra um policial disparando com o fuzil. Mas, segundo moradores, a ação do governador aconteceu em um local onde não existe tráfico de drogas.
O morro escolhido como alvo seria um ponto de oração usado por uma igreja. Os irmãos da igreja, várias igrejas aqui usam ali, é conhecido como um monte de oração. Em meio a uma política de segurança fundamentada no enfrentamento, sobram tiros e faltam resultados. Só para você entender, você que está ligando a televisão agora, Jadson Marques acompanhava uma das equipes aí da Polícia Civil quando nesse caminho não é ainda como não seria aí é o caminho para chegar no objetivo dos policiais. Esse bandido começou a atirar do alto, você vai ver aí, ó, quando trava o fuzil do policial, é esse bandido que o Jadson conseguiu fazer a imagem dele, que os policiais também avistaram, mas ele não estava sozinho. Agora os policiais começam a tomar tiro do lado de baixo da comunidade. Os policiais viraram uma verdadeira linguiça no meio do pão, sendo que o pão, uma fatia atirava e a outra fatia também. É a imagem que a gente vê virando ali, ó. E a gente estava comentando aqui da importância de se você fazer um ataque à criminalidade nesse momento de Angra dos Reis, que pode funcionar, o que não aconteceria numa comunidade já há muitos anos dominada pela facção criminosa. Mas por esse tipo de ação de emboscada que a gente vê nas imagens exclusivas do SBT Rio, Carregosa, a gente está falando de uma migração de bandido. Não é bandido que pegou na arma agora, não é não disso, no interior, né? É assim, eu achei essa estratégia de Angra dos Reis e eventualmente passar para outras áreas. Essa hora que eles atiram de baixo, só para quem está ouvindo. Também região dos Lagos Cabo Frio, que teve essa migração de criminosos, eu acho uma estratégia política muito boa. Sufocar assim, agora? Sufocar eles, porque tem como conseguir resultados muito satisfatórios em reduzir significativamente a quantidade de criminosos ali. Primeiro porque eles não são da região, então eles são novos ali da região. A população dali, primeiro que tem aquela coisa de cidade menor, que não é a capital, né? Que todo mundo se conhece, então a informação flui com mais facilidade. E além da informação fluir com mais facilidade, a população que está ali não é acostumada com aquela realidade. O criminoso ele chegou e impôs uma realidade, por exemplo, de uma maré de complexo alemão dentro de Angra dos Reis. Então, aquela população que mora naquelas comunidades não estão habituadas com esse tipo de realidade. Então, denunciam, ajudam. Então, é muito melhor de você trabalhar numa realidade dessa. Qual o problema do interior hoje em dia? A falta de efetivo. Então, com uma falta de efetivo, fica muito mais difícil de trabalhar. Então, criar determinadas forças-tarefas, como foi visto agora, de chegar naquela localidade, trabalhar naquela localidade, você tem uma chance de ter um médio... Obviamente, a gente não trabalha com ciência exata, né? Não pode se dar certeza. Não dá para certeza que pode acabar, mas é muito mais fácil É provável, do que... é provável. Tem uma possibilidade muito boa de você ter um resultado muito satisfatório. Então, acho que foi uma estratégia bem pensada do governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que está pegando uma área que foi negligenciada historicamente. Então, e aí que deixou gerar o que aconteceu. E por que esses traficantes viram aí, numa localidade que não tinha o paraíso para se instalar, fugindo mesmo daquela política de sufocamento, ou, na verdade, viram uma oportunidade de expandir o território? Juntou os dois. Na verdade, juntou o útil ao agradável, né? Você tem a primeira migração, mas além da primeira migração, você tem um crescimento, você chegar num cenário que, onde tiver... Não é só tráfico de drogas que o criminoso vive. O criminoso vive de uma série de outros crimes. Aí a gente vê roubo de carro. Exploração dos outros serviços. Aí tem aquela atividade até mesmo que é da milícia, o tráfico também utiliza a venda de gás. Então ele chega num local que tem muita gente morando, que ele consegue ganhar dinheiro. Você tem pouca polícia ali. O cara vai chegar e fazer... Você tem a dificuldade de ter todos os outros serviços. Você acaba chegando... Olha a praia. O cara vai querer sair dali. O cara vai ver ali que é um ótimo lugar para ele ficar. E com muito mais facilidade de trabalhar, entre aspas, no crime, do que às vezes dentro de uma comunidade. Ele tem muito mais chance ali. Então, assim, é aquela coisa, são as novas fronteiras do crime também. O criminoso não percebeu isso antes. Agora, depois da migração, ele percebeu. Você que está chegando agora, vem aqui para mim, coloca no começo da imagem, porque muita gente está falando, eu estou tentando identificar onde que é essa comunidade. Não é no Rio, filho. Não é. É Costa Verde, é Angra dos Reis. Uma polícia, 1, 2, 3 carros, mais Jadson Marques. Sobe o som, por favor. Esse é o momento em que trava o fuzil do policial, no meio que eles são atacados por esse bandido que está no alto, como disse o Cid na rua, com uma mochila nas costas, cheia de munição. Aí você vê, olha só, os policiais descem do carro e começa a enfrentar o bandido que está lá em cima. Mas, nesse meio da história, a gente ficou pensando, caraca... O cara lá de cima vê 3 carros de polícia. Óbvio que o policial vai estar armado do quê? De flor? Não, vai estar com fuzil. Começa o tiroteio. Agora, meu filho, olha o que acontece. Travou o do policial. Aí não vai ter tiro, tá? Porque travou a arma dele.
Aí você vai ver aí, ó, olhando lá pro vagabundo. Aí voltou o tiroteio. Foram 15 minutos aí que o Cid contou. De repente, bandido lá de baixo, começa a atirar nos policiais. Aí, ó. Aí bandido começou a atirar. Aí, daqui de baixo, ó. Aqui de baixo, ó. Aqui de baixo. Essa é a voz do Jadson, né? Que a gente reconhece. Ainda mais que o Jadson dá uma gaguejadinha ali. Imagina a hora do tiro, saiu a fala, né? Eita, nós, na hora do aperto o negócio sai, né, Jadson? E aí sim, depois os policiais. Isso porque são 7 comunidades em que a Polícia Civil faz essa operação. Essa foi uma das equipes, a equipe que o Jadson estava acompanhando, que acabou sendo colocada numa emboscada ali. Bandidos ficaram no alto do morro, que você vai ver. E aí, com exclusividade, porque o SBT Rio estava sozinho acompanhando essa equipe, esse bandido no alto começa a chamar a primeira atenção, não parece carregosa emboscada, chama a atenção de toda a equipe pro alto, quando você menos espera, os lá de baixo, que davam em maioria, começam a atirar. Não, Isabelle, na verdade não é emboscada, é assim que funciona, que o criminoso funciona. É a realidade. É a realidade, ele vai ver a polícia e ele vai começar a atirar. Aí, onde tiver criminoso vendo polícia, vai atirar também em direção policial. Então, essa é a realidade que tem que mudar. Então, assim... Novamente, até a matéria falou da política do enfrentamento. Eu concordo com a política do enfrentamento? Óbvio que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Agora, é inegável que na atual circunstância do Rio de Janeiro vai ter enfrentamento. E aí, esse é o exemplo. Andando no meio do mato, em Angra, tá tomando tiro dos dois lados. Em Angra, o que chama a atenção da gente, você tá falando de um mato, local... É mato. É mato. mato. E você tá falando de uma cidade, eu imagino a gente aqui, já vive a flor da pele, no desespero, numa cidade grande, né? No Rio de Janeiro, né? Você imagina quem mora em Angra dos Reis, onde você tem a disputa de traficante com traficante, que é a disputa diária que levou o terror para aquela comunidade. Você saber que tem uma operação da polícia em que a própria polícia, os caras bancam o tiroteio em cima dela. Ou seja, não está falando de traficante que vai se render fácil. Exatamente. Assim, e agora vai ter umas medidas. O concurso da Polícia Civil vai ser agora muito importante, porque tem 2 medidas que também vai ajudar muito essa região. Quais? Essa região específica? Tanto Norte Fluminense quanto Sul Fluminense, que é a criação das DHs. Vai ser criada a DH na Sul Fluminense, né, que vai pegar, abranger também em Volta Redonda até Angra, e a Norte Fluminense também. Porque aí o que acontece? Você também consegue reduzir, quando você começa a qualificar a investigação de homicídio, você também começa a pegar quem está matando. Então não é também todo mundo que está matando, não. Às vezes você vê que, 10% dos homicídios, 20% dos homicídios de uma determinada localidade é uma pessoa que comete. Então, quando você começa a prender esse pessoal, você vê que também esses índices, principalmente interior, caem bastante. E interior é uma realidade mais fácil de trabalhar do que capital. Isso é inegável. Quem trabalha com a polícia sabe que é muito mais fácil trabalhar no interior do que na capital. Porque, assim, na capital funciona a ideia do individualismo. Então, sou eu, não sei quem é a pessoa que está do meu lado, eu estou pouco me importando com a pessoa que está do meu lado. Mas no interior não. É coletivo. Então, você tem um senso de coletivo. Você é do interior, você sabe muito bem. Sim, o povo acontece um troço, todo mundo se mobiliza, meu filho. Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe que é bandido, todo mundo sabe que é bonzinho, todo mundo sabe. Então, se você chega no local, vai falar, tem um morto no interior, aí quem matou? Ah, não, foi o fulano, que é primo do sobrinho, que fugiu lá para casa da fulana. Então, assim, o interior tem essas vantagens. Bota a imagem de novo do começo, só para te explicar, as pessoas perguntando, esse é um material exclusivo. Não é porque você não está vendo por aí que isso daí aconteceu, não, isso aconteceu hoje, mas você só tem aqui no SBT Rio. Esse é o bandido no alto do morro, que acabou no momento em que, por volta de 9 horas da manhã, quando essa equipe, esse comboio da polícia, estava indo para uma das 7 comunidades dessa mega operação coordenada hoje pela manhã pela Polícia Civil, foi atacada por criminosos do alto do monte e também da parte de baixo. Essas são imagens de hoje, agora há pouco. Chegaram e o Jadson tá mandando mais imagens pra gente que a gente vai colocando aqui no ar pra você. Essas são imagens de hoje. Mas o bicho tá pegando em Angra dos Reis. Bom, pra gente contar dos últimos tempos, começou com a operação, né? Com a operação foi no sábado, onde estava a presença, que aparece a imagem do governador Wilson Witzel dentro da aeronave. No domingo, ontem, teve mais tiroteio em Angra dos Reis, que a gente mostrou aqui no SBT Rio. Hoje, pela manhã, essa operação foi coordenada em 7 comunidades, principalmente ali no Areal, em que a gente mostrou. Uma outra que o Cid falou, e eu não me lembro o nome agora, perdão. Mas a gente sabe que Angra já foi até decretado o estado de calamidade pela disputa de traficantes. Quem lembra daquela, foi no ano passado, em que traficantes apareciam de fuzil. E eu só vou falar um detalhe antes de eu sair dessa história. Quem conhece Angra sabe, não é longe dali do centrinho. Aliás, imagina um troço desse numa cidade grande, você pode até pensar, é pé da onde? Em Angra, é tiro perto de todo mundo. É tiro numa cidade inteira. É medo numa cidade inteira. Só pra lembrar, o nome da cidade é mesmo o quê?
É Angra dos Reis, né? Ela é turística, tá? As pessoas vivem do turismo. Qual é o turista que vai tentar mergulhar com um som de tiro? Ninguém. Aí o que acontece? O resultado: comércio enfraquecido, população enfraquecida, economia enfraquecida e fomenta mais o quê? A bandidagem. Por isso, o combate tem que ser imediato. 1h10. Material exclusivo aqui para vocês. A polícia investiga o desaparecimento de uma jovem e da filha dela, um bebê de 11 meses. De acordo com a família, o ex-companheiro da vítima teria matado a mãe para ficar com a criança. Veja na reportagem de Caio Alex. Rodou. Tamara Michele Ferreira dos Santos, de 23 anos, e a filha dela, a pequena Samara Gabriele Ferreira dos Santos, de 11 meses de idade, estão desaparecidas desde o último dia do mês de fevereiro. Eu não durmo, eu não como. Essa noite mesmo foi uma noite que eu não consegui dormir até agora, porque eu fico ansiosa, achando que ela vai chegar e eu sei que na verdade ela não vai chegar, porque eu acho que o pior já aconteceu. Segundo a irmã da desaparecida, há muito tempo, Tamara pedia socorro para se ver livre do ex-marido André Luiz Castro da Silva, de 19 anos. Tamara e André tiveram um relacionamento por pouco tempo. Dessa relação nasceu a bebezinha. Tamara Michele sofre com deficiência intelectual. Conseguiu pegar a menina e ela, por ter um amor à filha dela, que ela estava certa como mãe, ele aproximava ela dele assim, dessa forma, entendeu? Por isso, segundo a família, ela era manipulada pelo ex-companheiro e sofria agressões físicas e psicológicas constantemente. Há inúmeros registros na 33DP de Realengo das agressões que ela sofreu. A gente sempre dando parte na delegacia, sempre no conselho tutelar, tivemos diversas provas contra ele. Ele era uma pessoa que ele não conseguia sentir amor por ninguém, nem pelo próximo, por ninguém. A família contou ainda que Tamara chegou a ficar em cárcere privado na casa da irmã dele por cerca de uma semana. Na época, ela estava grávida de 8 meses e ficou o tempo todo sem comer e amarrada. Hoje, meu sentimento é de revolta, porque assim, poderia ter evitado, porque ele foi preso. Infelizmente, a justiça foi a favor dele e por ele ser de menor, ele teve que responder em aberto. Talvez se a justiça não tivesse liberado ele não teria feito o que ele fez. Na última sexta-feira, a família de Tamara recebeu a informação de que André teria matado Tamara e depois fugiu com a filha do casal. Até o momento, a Delegacia de Descoberta e Paradeiros não confirma o possível assassinato e ocultação de cadáver de Tamara. Eu acredito na justiça de Deus e acredito na justiça do homem. Eles vão pagar. Essa mãe, né? Você não saber o que aconteceu com a sua filha e não ter informação nenhuma da neta. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. Tamo de volta, tamo junto, doutor Marcelo Carregosa. Vou dar um abraço especial para a Lívia Bevilacqua e... Ixi, agora fechou. Ele tava assim, a gente batendo papo, ele tava até agora olhando o beijo, esqueceu, fica pra próxima. Eu quero mandar um beijo especial ao nosso telespectador, o Antônio José, fazendo aniversário hoje, sempre mandando um recadinho carinhoso. Mas agora, a gente tem que dar, tem duas pessoas muito maravilhosas fazendo aniversário hoje. José Carlos Araújo, vai lá, garotinho, feliz aniversário, maravilhoso mestre da comunicação, querido colega. Beijo, meu colega na Rádio Tupi, trabalhou muito tempo aqui no SBT Rio, a gente te ama, feliz aniversário. E também ele, Léo Dias, Leonardo Dório, fazendo aniversário hoje. Eita, fogo no parquinho. Beijo pra você, Léo, um beijo no seu coração.